Porque ele é um dos filhos de Davi, como Bartimeu chamou Jesus. Marcos apresenta Jesus como um servo, obreiro, como Ricardo, como Rosiel, como os irmãos. Marcos não pode colocar na sua narração uma genealogia, porque ele apresenta Jesus como um obreiro, servo. E não há nenhum livro na Bíblia que apresenta Jesus, que apresenta milagres como Marcos. Marcos, em quase todos os capítulos, fala dos milagres, porque está apresentado com obreiros na obra do seu mestre, do seu pai. Então, Marcos apresenta Jesus como obreiros, servo ativo na obra. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem. O homem. Mas o homem humano que não falhou como o primeiro Adão, mas o homem perfeito, que tinha carne, sangue e osso, mas não pecou, mas se fez pecado para resgatar a raça humana. E João apresenta Jesus como filho de Deus, como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra feita carne. Então, nesta noite estamos no livro de Lucas, capítulo 15. Esse capítulo tem 32 versículos, mas fala de 3 histórias. Presta atenção. Ainda não estou pregando, mas estou querendo ainda navegar um pouquinho neste capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas fala de 3 histórias. As 3 histórias são parábola. O que é parábola? Uma parábola é uma narração alegórica. Uma narração alegórica de comparação. Então, na tradição judaica, os rabinos, os mestres, antes de Jesus, ensinavam muito nas parábolas, provérbios, adágio, ditado. Uma parábola é uma narração alegórica, uma comparação. Nós na África, os nossos parentes nos ensinam bastante sobre a provérbio, parábola, para que um filho sábio entenda alguma coisa. Quem não é sábio não entende. Então, nesse capítulo 15, Jesus prega, fala 3 parábolas. No verso 1 do capítulo 15, a Bíblia diz: os publicanos e os pecadores vieram ouvir a Jesus. Os que vieram ouvir a Jesus eram publicanos. Publicanos são pessoas que cobram os impostos. Naquela época já era corrupto. Não sei no Brasil, mas na África também são corruptos. Aqui não sei. Os que cobram imposto. Então, eles, sabendo o que acontecia nos seus corações, vieram ouvir a Jesus, os pecadores. Mas os fariseus e os escribas não vieram ouvir a Jesus. Eles vieram dizendo: esse só come, frequenta os pecadores. 2 tipos de pessoas. Uns vieram ouvir a Jesus sabendo o que está acontecendo aqui. Os pobres em espírito, os que chegam na igreja para buscar, para receber, e os que chegam na igreja para julgar. Alguém me ouviu? 2 tipos de crentes que entram na igreja. Outros chegam para ouvir a Jesus, para achar graça. E outros chegam na igreja para julgar. Fala comigo, para receber. Recebedor. E outros para julgar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você vieste para julgar ou para receber? Aleluia! 2 grupos. Para receber. Eu sei que eu cometi. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu não mereço. Mas Ele merece.
Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Rei. Se Ele quiser, vou achar graça nesta noite. E os que chegam para criticar, aquele pastor Rosiel, aquela pastora, aquele obreiro, entre aspas, vamos avançar. Alguém está aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus? Agora, esse é o contexto da introdução. Vamos entrar um pouco, vamos nos aprofundar um pouco. E a Bíblia conta três parábolas interessantes. Escuta, a primeira parábola, a Bíblia fala do primeiro versículo até no 7º. Fala da história de um pastor das ovelhas que tinha 100 ovelhas. Fala comigo, 100 ovelhas. O seu rebanho tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma ovelha. Só uma. Mas a Bíblia diz, deixou-se 99, foi procurar com diligência para achar. Essa é a primeira parábola. Quando achou, voltou, deu uma festa. A segunda história, uma mulher tinha 10 dracmas. A dracma em toda parte do mundo é uma moeda. Uma moeda. Aqui no Brasil eu trouxe minhas moedas. Aqui no Brasil a moeda que tem mais valor é R$1. Isso, pastor. Mas tem R$1, 1 centavo, tem 1 centavo, né? Tem 5, 50, 20. Então, a mulher, vamos supor, a mulher tinha 10 reais. R$1, 2, 3, até 10 reais. Você já imaginou que a mulher perdeu R$1? Tinha 10 reais. Perdeu quanto? Mas a Bíblia diz que a mulher não ficou sossegada. Ela, a primeira coisa, acendeu a candeia. Fala comigo, acendeu a candeia. Segunda coisa, varreu. Terceira coisa, tentou achar com diligência. Significa não descansou, procurou, mexeu o fogão, o fogão a lenha, mexeu o tapete, mexeu a mesa até achar. Aleluia. Uau, maravilhoso. Terceira parábola, o pai que tinha quantos filhos? 2. Quanto? Perdeu. Foi lá no Paraná, foi lá em Minas Gerais, foi lá em Brasília, gastou. Pensava, vou voltar. Mas tá bom. Pelo menos você serve. Não sabia que no coração do pai ainda tem vários lugares para os filhos. Se no coração do irmão mais velho não tem lugar, porque ele está se achando justo, no coração do pai, no coração deste homem, ainda tem lugar. Aleluia. Nesta noite, eu quero lhe informar, ainda tem lugar na casa do seu pai. E o nosso lugar, aqui no Brasil, aqui São Luís, nossa permanência é para um tempo curto. Eu conheço um homem que diz, vou ao Pai, preparar um lugar. Quando o lugar será preparado, eu irei para buscar vocês. Eu amo essas coisas. Mas agora vamos começar a pregar. Você está preparado para ouvir a palavra? Agora vamos pregar. Irmão, escuta. Essa palavra é simples, mas preste atenção. Se vamos começar a fazer estatística, a primeira parábola o homem tinha, o pastor das ovelhas tinha quantas ovelhas? Perdeu quanto? Quem é professor aqui? Quem estuda faculdade? Quem estuda faculdade? 100, perdeu 1. Quanta porcentagem? 1.
Pastor, isso? 1%. Tinha 100, perdeu 1%. A mulher das dracmas tinha quanto? Quantas dracmas? 10. Perdeu quanto? Qual é a porcentagem? 10%. Alguém está entendendo? Até lá no fundo, todos nós estamos ouvindo. O que tinha 6 ovelhas perdeu 1 ovelha. Qual é a porcentagem? 1. A mulher tinha 10 ovelhas, 10 dracmas, perdeu porcentagem? 10. E o pai tinha 2 filhos. Perdeu? Qual é a porcentagem? 50%. O diabo, quando destrói, começa a destruir. Ele mexeu com 1%, mas não parou por aí. Subiu, mexeu 10% na sua família. Tocou 1%. Irmão, quando eu me converti, eu sou filho de um pregador da igreja batista, aquela é batista tradicional. Mas quando eu acolhi a palavra no meu coração, fui batizado pelo Espírito Santo, eu disse: papai, vamos sair dessa igreja, vamos mudar a nossa história, porque algo novo vai entrar nessa família. Irmão, eu não sou contra as placas, mas eu prego Jesus Cristo, o Salvador. E eu dou graça para o pastor, para me ter abrido esta porta, para que Jesus seja pregado nesta cidade. Eu prego na Quadrangular, na Batista, na Assembleia de Deus, prego em Deus e Amor. Já fiz mais de 50 campanhas desde que eu estou aqui em 11 meses. Prego todo fim de semana. Sabe por quê? Porque eu prego Jesus Cristo. Quando eu me converti verdadeiramente, uma conversão genuína, eu comecei a trazer meu pai, minha mãe, meus irmãos, até a última dracma ser achada. Todos nós somos 8, hoje somos pregadores do Evangelho. Muitas das vezes o diabo toca o teu filho no vício de droga, de bebida. Você diz: pelo menos eu sou o único crente pastor. Na minha família eu sou salvo. Eu sou salva, graças a Deus. Graças a Deus aonde o diabo tocou 10%, você deve procurar até achar a dracma perdida. O diabo tocou nesse capítulo, o diabo começou a mexer um filho, mexeu a tua economia, mexeu a tua conta bancária, mexeu a tua faculdade, mexeu o teu namoro, mexeu o teu noivado. Você disse: ele tocou aí, pelo menos graças a Deus, deixou aqui. Jesus derramou seu sangue para que todos eleitos, todo povo destinado para ser salvo. Quando a última alma vai ser salva, Jesus vai descansar e o arrebatamento vai ter lugar. Três parábolas, 3 histórias diferentes. Na primeira parábola, ovelha perdida. Na segunda, dracma perdida. Na terceira, alma, filho perdido. Agora escuta. Meu Deus. Aleluia. Escuta, irmão. A ovelha perdida é perdida. Ela não sabia o que acontecia no coração do pastor. A ovelha é um bicho, é um burro, perdido, vadiando. Mas o pastor estava preocupado. Irmãos, não brinque com o pastor. Aqui no Brasil, fala-se poucas coisas melhores para os pastores. Nós na África, graças a Deus, na África o povo não confia nos governos, confia nos pastores. Se acontecer algo, um pesadelo às meia-noite, 3 da manhã, a primeira pessoa que ele vai chamar é o pastor. A ovelha estava longe, nem sabia falar. A ovelha não fala, é um burro. Não sabia, mas o pastor aqui estava doendo. Vou deixar tudo isso.
vou deixar empresário, vou deixar